Boa noite, turma, tudo bem? Nós estávamos vendo, então, as anomalias cromossômicas, nós vimos nas outras aulas como é que funcionava as estruturais, e agora nós vamos estar vendo as numéricas, ok? Mas antes de nós começarmos a numérica, gostaria de deixar claro aqui alguns detalhes que ficou faltando eu comentar sobre as estruturais, e isso me fez cair em si quando uma aluna me perguntou na nossa aula ao vivo, tá? Da semana passada, ela me perguntou, professora, existem mais síndromes que não sei o que eu peguei a lista e na hora eu deduzi que ela estivesse falando das numéricas, tá? Então eu acabei respondendo errado, tá? E acabei me baseando na minha dedução. Na verdade, eu não sei se foi isso mesmo, se não foi. A gente tem que tomar muito cuidado com o Google, porque às vezes você puxa realmente uma informação lá e acaba vindo tudo misturado, né? Às vezes dependendo da matéria, às vezes eles realmente não separam. Eu deparei aqui muitos materiais para postar para vocês, para montar ali a apostilinha de vocês, me deparei com muito material, assim. Quais são as anomalias cromossômicas? Vinha todas as numéricas e as estruturais, tudo misturado. Então, na hora, eu deduzi que fosse isso, sabe? Mas eu quero deixar claro que, como eu acabei respondendo ali por uma dedução minha, deixar claro que sim, existem outras síndromes, tá? Em relação às estruturais. Eu não tenho condição de trazer isso para todas as síndromes para vocês, tanto que, se fosse assim, vocês ganhariam um certificado de medicina no final, tá? Mas sim, existem mais síndromes. Eu trouxe, assim, as que mais acontecem. As outras são um pouco mais raros, tá? As síndromes estruturais já são bem mais raras de acontecer do que as numéricas. As numéricas são muito mais acometidas, ok? Mas quero deixar claro para vocês, que até trouxe aqui para vocês, ó, síndrome, tá? Cromossomo 15, 4, 22, tem 16. Todos os cromossomos podem sofrer alterações, ok? E também acabei trazendo aqui para vocês da translocação, tá? Não são síndromes, mas também são doenças causadas através dessas aberrações cromossômicas por translocação, como as leucemias ali, sarcomas, a esquizofrenia, tá? Então, existem muitas doenças que são causadas por translocação e não são síndromes, porque elas podem acometer em uma idade X da vida daquele indivíduo, dependendo, às vezes, das condições externas, alimentação, tá? Podem estar influenciando essa doença ocorrer no indivíduo, ou simplesmente não ocorrer, ou às vezes o indivíduo já nasce até com esse problema. Então, depende muito, tá? De indivíduo para indivíduo e cada situação dessa translocação que ocorreu. Mas tá aí, se você quiser, tira um print da página, ok? Para você estar estudando depois. Mas trouxe mais como curiosidade para vocês. E para vocês saberem, sim, existem mais síndromes, existem doenças causadas por erros, tá, cromossômicos estruturais, mas se fosse, né, pra gente ali, como eu falei, a gente ficar ali estudando tudo, a gente demandaria muito tempo, e nós temos ali 10 minutos de aula só, né? Nosso tempo já foi reduzido de 50 para 10, e mesmo que fosse 50 minutos, não daria pra gente atingir todas as síndromes, né? Tá? Então, eu trouxe para vocês as síndromes mais acometidas, mais comuns, tá? Mais corriqueiras. Então, vamos lá começar nossas aberrações cromossômicas numéricas, tá? Essas aberrações numéricas, como o próprio nome diz, ela vai se tratar sobre número, sobre quantidade. Ou seja, quando a gente está falando sobre uma anomalia cromossômica numérica, a gente está falando de ganho ou perda de um cromossomo, tá? Essas aberrações cromossômicas podem estar sendo classificadas em euploidias e aneuploidias, tá? Nós já vamos estar entendendo isso aí um pouquinho mais para frente. Então, nós sabemos que nós, seres humanos, vamos ter 46 cromossomos, sendo que 22 cromossomos vão ser autossomos. O que isso significa? Que são cromossomos que vão nos dar características, tá, da nossa espécie. E um par de cromossomo sexual, tá? Então, isso vai dar sexualidade para o indivíduo.
Quando há, então, um aumento ou uma diminuição desses cromossomos, nós vamos ter, então, o chamado de aberrações cromossômicas numéricas. Essas aberrações, elas vão poder, como eu disse, né, ser como euploidias e aneuploidias, e nós vamos estar estudando isso aqui agora, ok? As euploidias, elas vão ser aquele processo que vai ocorrer, aquele erro, aquela aberração que vai ocorrer com o conjunto todo dos cromossomos, tá? Então, ele vai ter ali uma produção, tá, de células N, ou seja, vão produzir, em vez de produzir 46 cromossomos, ele vai produzir apenas 23, então reduzindo essa quantidade de cromossomos. Também ele pode originar uma célula 3N, ou seja, com um conjunto a mais de 23 cromossomos, ficando então ali uma célula, tá, que deveria ter 23 com 46 cromossomos e a outra com 23, tá? Então, o indivíduo vai ser 3N. Então, quanto mais 23 a gente coloca, mais quantidades N's vai ter. Então, um N, né, ou só N, vai ser 23. 2 N's, 46. E isso é o correto, isso que gera vida, né? Isso na nossa espécie. Quando a gente coloca mais 23 ali, formando 69 cromossomos, a gente sabe que vai se tornar uma célula 3N. E cada 23 a mais 4N, 5N, 6N, tá? Quando esses indivíduos tiverem essa quantidade diferente, ou seja, que for ocorrer uma euploidia, ou seja, essa quantidade de cromossomos for, né, berrante, nós então não vai ser possível então gerar uma nova vida. Ela é incompatível com a nossa quantidade, que é 46 cromossomos. Então, para se formar uma vida, precisa-se de 46. Se tem 23, se tem 69, se tem 92, não vai gerar uma vida, tá, de um ser humano, não vai ter isso. Então, é incompatível com a vida, não gera novos seres vivos. Então, trouxe aqui para vocês um esqueminha de uma célula 2N, na hora da divisão celular, formou o quê? Uma célula 3N. Ficou ali bem diferente do que deveria ser, né? As aneuploidias, ela diferente da euploidia, ela não vai ter, então, esse alteração no conjunto todo, mas sim em apenas 1 ou 2, 3, tá? Cromossomos. Então, são alguns cromossomos específicos que vão ter um aumento, tá? De mais um cromossomo ou uma diminuição desse cromossomo. Conforme, tá? Dependendo do número do cromossomo que for afetado, vai gerar, então, uma síndrome diferente. Aneuploidias ocorrem de acordo com um processo que ocorre de não disjunção. O que isso significa? Que no processo da meiose 1 ou da meiose 2, em vez daquela célula na fase da telófase, né, que vai cada parte ali do cromossomo para outra, na meiose 1 vai os 2 cromossomos, um para cada lado, e na meiose 2 vai as cromátides irmãs, uma para cada lado, nesse processo não ocorre, tá? Então, todos os cromossomos vão para só uma célula, ficando uma célula vazia, ou, né, as cromátides irmãs todas para um lado e fica na outra célula vazia, tá? Então, elas não se separam, por isso ocorrem as aneuploidias. Então, trouxe aqui para vocês, que nem eu falei, pode ocorrer tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Nesse caso aqui, ocorreu na meiose 2, tá? Em vez da cromátide irmã ir para essa célula, ela ficou vazia e ficou 2 cromátides irmãs. Deveria ficar assim, né? Uma em cada lado. E ficou aqui as 2 e uma vazia, tá? Então, vai ocorrer ali uma não disjunção, podendo ocasionar futuramente uma perda ou um ganho de cromossomo. Então, trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Um cariótipo de cromossomos. E aqui no 21, nós temos então o quê? 3 cromossomos, tá? 21. E esses cromossomos vão fazer que esse indivíduo tenha então a síndrome de Down.
nós conhecemos, né, a síndrome de Down é uma das que mais ocorre, tá? É uma das mais comuns. E ela tem um ganho de um cromossomo a mais. Então, você pode falar assim, professora, mas por que, né, esse indivíduo vai ter alguma síndrome, né? Porque ele tá ganhando, ele não tá perdendo nada. Então, é igual a gente pensar numa misturinha de bolo. Quando você vai lá na tua casa fazer um bolo, se você colocar um copo a mais de leite, vai dar certo a tua receita? Não, vai dar diferença. Ela vai conseguir, às vezes você vai conseguir um bolo? Vai, mas o bolo não vai ficar igual à receita original. Então, é a mesma coisa, tá? Com as aneuploidias. Ela pode ter ganho, pode ter perda. Ela vai originar um produto? Vai originar um novo ser, uma vida. Mas essa vida vai ter uma alteração, porque os seus códigos, a sua receitinha lá dos cromossomos, teve, tá, uma alteração. E isso vai fazer com que na hora de montar o fenótipo, ou seja, o físico, tá, do ser humano, ela vai ter então ali algumas características, tá, que vai gerar nessa anomalia. Então, no caso ali, nós sabemos que a síndrome de Down vai apresentar ali algumas características, tá? Assim como as demais síndromes, então, dependendo do cromossomo que for afetado, vai originar ali as suas características em específico, tá? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá, dessas síndromes de aneuploidias, que são a síndrome de Klinefelter, que ela vai ganhar um cromossomo, então ficando com 47 cromossomos. A síndrome de Turner, que vai perder um cromossomo, ficando com 45. A síndrome de Down também vai ganhar mais um cromossomo no 21. A síndrome de Edwards também vai ganhar mais um no 18. A síndrome de Patal, que também vai ganhar mais um no 13. Então, nas próximas aulas, nós vamos então estar estudando cada uma dessas síndromes, tá? As síndromes mais comuns que a gente vai ter nas aneuploidias, as mais acometidas, estudar cada caso, saber os cromossomos, como é que eles são afetados, se são ganhos mais um cromossomos, em qual ele está afetando, o que ele vai gerar nesse indivíduo, tá? Então, nessas próximas aulas, nós estaremos vendo, então, essas síndromes, ok? Se você ficou com alguma dúvida, tá? Não deixe de perguntar, não deixa essa dúvida acumular dentro de você, porque isso, ao decorrer da matéria, vai te prejudicar lá na frente. Então, sempre pergunte agora. Se precisar, volta o vídeo de novo, faz aquele esquema do caderninho, senta com o caderno do lado, anota todas as dúvidas e na nossa próxima aula, semana que vem, nós estaremos então tirando as dúvidas de vocês ao vivo, ok? Também, se você precisar, já pergunta aqui agora abaixo aqui no mural. Eu vou estar aqui até o final da nossa aula para estar tirando as dúvidas de vocês. Também, se você não quiser escrever ali pelo mural, pode mandar um e-mail para mim, eu vou estar respondendo vocês, ok? É isso aí, pessoal. Tenham um bom restante de aula e boa noite para vocês.